Hoje eu tenho a honra de receber um cara ilustre aqui no Luminar Talks. E você vai entender a história dele. E possa ser que a história dele desenvolva você e ilumine a sua vida. Esse é o nosso lema. O Luminar Talks é desenvolvendo pessoas e iluminando vidas. Mas antes de mais nada, eu quero ler assim só um pouquinho do currículo desse cara para depois entrar na história dele. Você me permite? Permito, Bom, claro. o André, ele é formado em Direito. Ele é defensor público federal, especialista em direitos humanos, inclusão social, é economista também, né? Já para pegar outra área, escritor e comendador cultural. E ele tem princípios e valores que ele vai te dizer aqui nesse podcast e também a história dele é impressionante. Pensa num cara que nasceu de novo, está aqui por um milagre. Após 60 dias de UTI, de coma, tá em coma, ele voltou, foi voltando e ele hoje é formado em direito, economista, enfim, cara, ele vai contar a história dele e veja, além de tudo isso, ele já está na segunda edição do livro dele. Olha que impressionante. André, tudo bom contigo? Ótimo dia. Tudo bom, Cláudio? Um prazer enorme estar Tamo aqui com junto, cara. você. Perfeito. É mais ou menos isso. Não estou aqui para fazer uma autobiografia ou para Sim. me louvar de alguma maneira. Pelo contrário, Uhum. é para mostrar que todos nós aqui na Terra, todos nós, passamos por dificuldades e passamos por momentos favoráveis também, e nós precisamos entender a melhor forma de ajudar a vida social, de enxergar, de perceber com a alma a existência dos outros, dos menos favorecidos. Porque nós somos como um quebra-cabeças. Aham. Nós temos nossos pontos fortes e também temos nossas limitações, mas todos em conjunto nós conseguimos nos auxiliar. E é esse o ponto que todos nós devemos fazer, encontrar o momento de auxílio. E valorizar a vida que é tão maravilhosa, né, Exatamente. André? Tem gente que fica se vitimizando, se escondendo, sabe? Isso é uma forma Colocando de egoísmo. egoísmo, fica fugindo do que ela precisa fazer. Não é verdade, Isso. André? São pessoas. Isso aí acontece porque, se a gente pensar, cada um de nós tem uma individualidade. Ah, Isso é importante. A individualidade é a nossa. so- São as nossas características intrínsecas, mais interiores. sim. O que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente é O que a bom. gente julga, o que a gente não Isso. julga, né? Essa é a nossa individualidade. Aham. Quando a nossa individualidade é contaminada pelo vírus do egoísmo, Pronto. ela se deteriora em individualismo. O individualista é o egoísta. Ele só quer saber de si. E nesse sentido, ele acaba rompendo as ligações sociais com os outros, as ligações de amizade, de fraternidade, de solidariedade, de ajuda mútua, que são Os importantíssimas. relacionamentos Os são relacionamentos, importantíssimos, ele né, André? para de enxergar, de perceber com a alma o outro Uhum. como um fim em si mesmo, como uma individualidade sagrada, e começa a enxergar o outro, ou é nessa visão deturpada, percebendo como um objeto, uma ferramenta, um trampolim para aquilo que ele quer conseguir. Sim. Então, o individualista termina numa solidão profunda. Cara, o que o André tá falando aqui, gente, é o que a gente vem repetindo a todo momento. O ser humano é um ser relacional. Isso, Ele exatamente. precisa desse contato com outro ser humano, inclusive para crescer na vida. Nós precisamos todos juntos, de mãos dadas, Unidos. exatamente Aham. unidos. Nós somos um quebra-cabeça, um mosaico. A gente percebe que nenhuma pessoa, nenhum indivíduo é uma ilha.
Nós Sim. precisamos da ajuda de todos os outros amigos que nós temos. Às vezes, inclusive, amigos que nós nem conhecemos. Pessoas que nos ajudam, às vezes, no meio da rua, e nós também ajudamos várias outras pessoas. Esse é o ponto. É a vida em comunidade, é a vida relacional, é a construção de uma imagem de valor a partir das pequenas peças individuais. Uau! Já segue o Luminar Talks, porque se você pegar a história do André hoje, você pode modificar totalmente sua vida e fazer com que as pessoas que vivem junto com você também tenham o seu brilho, também conheçam um pouco mais como valorizar a própria vida e valorizar as pessoas que ela convive, que ela tem relacionamento. Não é verdade, André? Exatamente. E a gente precisa entender que quando a gente aumenta o brilho das outras pessoas, nós não estamos apagando o nosso. Pelo contrário, o brilho da outra pessoa aumenta o nosso próprio brilho. É bom que tenham pessoas brilhantes à nossa volta. É bom que as pessoas estejam felizes. Aliás, pensa nisso. Paz, paz é a tranquilidade, é a tranquilidade. Aham. Não só a tranquilidade individual, mas a tranquilidade coletiva, social. Num ciclo, né? É um ciclo. Quando todos estão bem alimentados, quando todo mundo está tranquilo, Uhum. nós encontramos a paz. E a energia vai lá pro alto. Exatamente. A gente vai conversar sobre tudo Então, isso. Que se a gente loucura! Que aumenta bom você o estar aqui. brilho de uma Aham. pessoa, a luz de uma pessoa, Sim. nós aumentamos a nossa luz interna. Que legal, André, tu tá aqui. Gratidão mesmo. A palavra da mesa é gratidão. É um Obrigado. prazer estar te recebendo aqui. O prazer e a honra Cara, são meus. compartilha com as pessoas que você mais gosta, que a gente nem começou. Faz 5 minutos? Nem começou. E o bagulho aqui vai pegar fogo, hein? André, me conta a história que aconteceu na sua vida, que Tá? isso é importante para É nós. importante. Eu era uma criança como todas as outras. Eu sou de Jacareí, no interior de São Paulo, aqui. Então eu gostava das coisas, mas desde pequeno eu Uhum. tive uma. Eu comecei a gostar muito de artes, de música, de história. E uma criança, um jovem que vai tomando, vai seguindo isso, acaba fazendo faculdade de Direito. Uhum. Eu vim para São Paulo na faculdade, na mais tradicional, não quer dizer a melhor. A Uhum. mais tradicional porque é a mais antiga, é a que é a Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Existem faculdades excelentes Sim. hoje em dia, excelentes e modernas. Uhum. Eu só quis dizer a mais tradicional. Sim, sim, sim. Precisa justificar, não. Manda bala, velho. E daí eu vim fazer direito. Uhum. É até um caminho natural para quem gosta das coisas que eu gostava. E daí, começando o segundo ano da minha faculdade, eu sofri um acidente de carro, Gravíssimo, né, André? muito grave. Eu tava com os meus amigos em um carro, numa estrada, um caminhão. Ele se desgovernou porque tinha na pista um pouco de areia e óleo. Uhum. Não foi culpa de ninguém. Sabe essas coisas que Sim, sim, acontecem, sim. É esses destino. acidentes? Isso. Daí o caminhão veio para cima do carro, desgovernado, jogou a gente para fora. Então meu carro caiu num precipício, numa ribanceira assim. Sim. Daí a partir disso, eu passei mais ou menos um bom tempo em coma. 60 dias quase, né? Você falou. Isso, porque a gente começa a acordar, mas é mais ou menos o seguinte: no primeiro dia a gente acorda só 5 minutos, daí volta para o coma, Uhum. daí depois passa uns 2 dias em coma profundo, no terceiro Pra dia. você entender o que é coma, o cara tá apagado completamente. Ele não sabe nada que tá acontecendo aqui no mundo externo. Ele tá Eu tinha totalmente algumas percepções, mas não bem vagas, né? conscientes. Aham.
muito vagas. E, e daí eu fui voltando e voltei do coma depois de um tempo e falei assim, não, eu preciso retomar a minha vida. E como fazer isso para retomar a vida da gente? Depois de tudo que aconteceu. Porque Lembra? você ficou com várias Não, sequelas, né? quando eu voltei do coma, nessa época que eu estou falando, eu não me mexia Totalmente paralisado. totalmente. Caramba, afetou muito a cabeça esse. Totalmente, porque eu tive traumatismo ucraniano, né? Então, foi tudo que acontece na cabeça. Sim. É interessante que ela comanda tudo. Tudo que acontece, fala de novo. É na cabeça da Na gente. mente da gente, no nosso Isso. cérebro, naquela máquina As que tem ali. pessoas, até hoje, tem muita gente que fala, nossa, você teve um acidente na perna, você tem uma dificuldade. Não, não tenho, eu tenho a perna perfeita. Sim. Minha coisa é só cerebral, só na mente, só na minha mente. A Uhum. minha dificuldade de locomoção é mental. Uau. E daí, Porque atingiu algumas partes do cérebro, isso, que a cerebelo coordenação aqui atrás, motora dificulta. coordenação motora, a fala, A a visual. maneira de enxergar, É porque tá tudo. aqui, né? A visão Isso, tá aqui atrás. exatamente. A gente estuda um pouquinho essa área aí. Mas o Legal. que eu mais gostei foi que você falou, tá tudo aqui na nossa caixa, Tá, na tá nossa tudo mente, aí. né? E ela que comanda os resultados do seu corpo. É lógico que podem ter problemas específicos em outras partes do Sim, corpo, isso sim. aí é óbvio. Mas a mente controla o Eu vou te corpo. falar que essas partes específicas do corpo, quem gerou esse problema nessa parte específica foi a própria mente. Pode ser isso Noventa e aí. cinco por cento de Isso chance que é a sua própria mente que deu dor no joelho, por com exemplo. certeza. Bem, daí onde é que eu estava Você mesmo? acordou do coma Isso. e você tinha que Eu buscar estava algo tava diferente na totalmente vida. paralisado. E no começo Uhum. eu fazia terapias é fisioterapia, terapia ocupacional. Eu faço até hoje, tá bom? Até Aham. hoje eu faço, mas agora a frequência já diminuiu Diminuiu um pouco. bastante. Naquela época eram todos os dias, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado, era sempre, era bem intenso, Me ajudou bastante isso. muito, Muito. muitíssimo. Por isso que você está aqui Quando hoje conversando com a gente exatamente, e fez várias outras coisas na vida que a gente vai contar aqui. foi. E daí eu aprendi que eu precisava ter disciplina. Disciplina. Disciplina é o primeiro valor que todo mundo tem de ter. O que é disciplina? É a filha da nossa força, a nossa força de vontade, a força interior. E a disciplina, ela é é o único valor que impulsiona a nossa liberdade. Ninguém é livre sem disciplina. Então, para a gente não ser escravo dos nossos instintos, para a gente não ser cativo dos nossos desejos mais primitivos, nós precisamos da disciplina. Sabe por que eu tô dando risada, É, André? Porque Gabriel, se liga, cada fala dele é um corte, cara. A gente tem que pegar esses cortes tudo certinho. Eu falo aqui ao vivo, não tô nem aí. Porque aqui a gente é humanizado, né? A sim, gente não tá aqui pra falar o que o povo quer escutar. Tá aqui pra falar o que o povo precisa ouvir. isso. Entende? E cada coisa que você tá falando tá se encaixando com tudo que eu tenho de primícia, assim. Então, a gente precisa ter disciplina. Sim, se não tiver disciplina, acabou. Isso. Disciplina é o quê? É a gente aprender a ter liberdade fazendo as coisas certas. Uau. Fazendo as coisas certas. Porque ninguém é livre fazendo coisa errada. Não. Coisa errada só escraviza a gente, só aprisiona a gente. É um looping de coisas erradas, você Isso. tá ferrado. Ele começa a mentir, que nem, por exemplo, mentir. Começa a mentir, mentir, o cara não consegue sair Não, daquela situação. você pode ver até uma questão pequena. Hum, Vamos ver,
Quem tá com. Não tô falando de quem é preguiçoso, mas quem tá no. Na zona de conforto, Isso, fala assim, procrastinando. sabe, eu vou assistir mais um programa de TV. Daí um programa de TV chama A outro. série, né? Aquele negócio da Isso, série, né? vai maratonando Vai a série. maratonando a série e não vai Um dormir. chama o outro. Isso, Aham. não vai dormir, não vai trabalhar. Como é Não... que ele vai trabalhar no outro dia? Isso. Derrubado, André. Acabado. Então Eu tô ele. falando porque eu já fiz isso, tá? Eu sei. A Eu gente sei. já fez isso quando é Todos nós adolescente, né? somos humanos. É. É isso que eu só posso falar porque eu já fiz, porque eu entendo, Sim. porque eu também Dá sou. 2 horas da manhã, não foi dormir. Como é que você trabalha no Isso. outro dia? Um bagaço. E, entendeu? Sim. Então, às vezes, a gente é escravo de uma série da TV, a Uhum. gente é escravo de uma comida a mais, de uma bebida a mais. Tudo tem limite nessa. Tudo. Tem que ter uma disciplina Às pra vezes não... a gente é escravo de não querer ir trabalhar, não querer ir na academia, não querer fazer o que deve ser feito E procrastina. e procrastina. Isso e deixa para depois. E aí reclama da vida. Isso. Aí não consegue chegar no sucesso. Vai dando um ciclo. Aí Porque- reclama, porque reclama do patrão e reclama do marido e reclama de não sei quem, porque ele mesmo, Porque no tempo reclamar que é ele... muito mais fácil. Isso, porque ele teve tempo de fazer aquilo que ele deveria ter feito e agora ele vive a vida dele reclamando porque ele não conseguiu chegar aonde ele desejava chegar. E será que ele fez tudo que deveria ser feito ou será que ele ficou sendo levado, Enrolando. enrolando? E olha que as pessoas ainda colocam a razão. Não, eu não comecei a fazer o almoço porque não sabe nem por quê. E a pessoa cria Cria uma histórias racionalidade para inventar uma lógica para justificar e o que- justifica a história dela como se fosse verdadeira, né? isso, exatamente. Caramba. Bem, daí a partir do momento que nós temos disciplina, Uhum. nós temos de ter perseverança também. Muita gente acha que é a mesma coisa, mas perseverar não é dar um murro em ponta de faca. Pelo contrário, perseverar é analisar bem a situação e ver por onde você vai superar aquele obstáculo, aquele problema. Porque o problema vai aparecer todo dia na tua Todo frente, né? dia. Você que tem que saber. A gente sempre tem problema. Isso é uma das coisas que nos motivam para frente. A gente tem de olhar para o problema não como uma âncora que prende a gente. Não, pelo contrário, o problema impulsiona, ele desperta o melhor de nós. Ele liga um gatilho que é da competição com você mesmo. Quanto mais problemas você coloca na sua vida, mais você vai buscar as soluções. Isso, Por isso que tem gente que fica buscando crescimento, porque ele está colocando problemas onde ele vai buscar soluções. você sabe que quando eu era mais novo, bem mais novo, tinha um joguinho de computador na época. Pode falar que eu vou tentar me Não, lembrar. mas eu não lembro. Atari. Eu acho que era Atari, tinha um Enduro, River Raid. O River Raid era o Atari, Isso, pô. era Atari. Você tá velho, hein? Acontece, Eu né? tô me lembrando assim porque, né? Mentira, Daí, era o jogo dos meus sonhos ter um Atari. Só que não tinha condições, mas eu jogava na casa dos eu amiguinhos. acho que no Enduro, que era um jogo de carrinho super Sim. interessante, e daí tinha a fase da neve, a fase Sim, da da noite, do Isso, túnel. do túnel. Isso, o River Raid era maravilhoso também. Isso. E às vezes a gente pegava uns atalhos e pulava esses problemas. Pulava a fase da neve, pulava a fase do escuro. E daí a gente não aprendia o que tinha de fazer lá na frente. Na neve. Na neve. no Ou escuro. seja, no fim, aquele atalho acabava atrasando a gente. Você sabe que uma vez, tem essa história que é bem interessante, chegou um viajante numa cidade nova.
E ele falou assim: eu preciso chegar em tal ponto. Daí, e tinha um menininho, uma criança mesmo, ali no portal da cidade. Ele falou: você quer chegar lá na prefeitura, mas você quer pegar o caminho longo mais curto ou o caminho curto mais longo? Olha como isso é interessante e profundo. Porque o caminho longo mais curto é o caminho da vida que a gente tem de fazer. Aham. E quando a gente faz corretamente, a gente vai superando e vai aprendendo a se desenvolver na vida. E chega No onde a seu gente, destino. no destino. Se a gente começa a tomar muitos atalhos, o caminho curto, a gente vai ter que voltar. Tem que A gente não recomeçar. vai ter aprendido. Então é o caminho curto mais longo. É o curto mais longo que vai atrasar a nossa vida até a gente conseguir superar tantos obstáculos. Toda vez que você quer encurtar o caminho, quer fazer com que as coisas aconteçam no imediato, pode ter certeza que você vai atrasar Isso a busca dos seus sonhos, dos vai seus destinos. atrasar. A gente tem que tomar muito cuidado com atalho ou aparente facilidade. Uhum. Não se Né? deixe enganar pelas facilidades. Isso. Busque o que você verdadeiramente precisa na sua vida. Porque quando você busca atalhos, você está encurtando o caminho, mas provavelmente não vai dar certo. Você vai ter que refazer tudo de novo. Provavelmente você está tomando o caminho curto, mais longo. Não Uhum. longo, curto. Olha, É isso mesmo. que top. Perseverança, e aí? Bem, a partir do momento que a Hum. gente aprende a visualizar o obstáculo, o Uhum. problema e entender a melhor forma de superá-lo, a gente percebe que todos nós, e daí foi nisso que eu comecei falando, que todos nós estamos, de certa forma, unidos, que nenhum de nós é uma ilha. Todos nós somos individualidades que nos unimos em Conectados, coletividade. né? Isso. Todos nós Todos estamos nós estamos conectados. de alguma forma Eu conectados. falo que é um emaranhado, né? Isso através de relações de amizade, de fraternidade, Profissionais. solidariedade, profissionais. E todos nós precisamos nos ajudar um no outro. Por quê? Porque essa ajuda que a gente dá para outra pessoa, ela vai voltar. Ela não é que ela vai voltar como uma coisa mística ou do destino. Sim. Ela volta como uma efetividade prática. Porque se você precisa de alguma coisa Uhum. e eu te dou essa coisa, você faz ela crescer. Uhum. Vamos imaginar que você está fazendo um pão, Certo. tá bom? Só que eu tenho o Fermento? fermento. Eu, eu empresto o fermento para você, você faz um pão bonito, seu pão cresce. Uhum. Quando seu pão cresce, às vezes você não vai dar conta de comer todo o pão. Então, Uhum. para quem você vai dar o outro pedaço de pão? Para o seu vizinho que te emprestou o fermento. Fermento. Ou seja, nós precisamos fermentar os pães dos outros. Lá em Jacareí, Jacareí é meio roça, eu sou meio caipira, eu adoro isso, Aham. falar disso. Conheço Jacari. Conhece? Então, Conheço. Praticamente o Brasil inteiro. que legal, muito bom. E lá em Jacareí tem uma história conhecida, eu não sei se é lenda ou não, Hum. de um agricultor que ele comprava as melhores sementes e Uhum. dava para os vizinhos dele. E ele não ficava com nada. Por quê? Porque o vento, os animais iam fazendo a polinização e toda a região acabou tendo A melhor semente. uma produção de excelência. A partir disso, a partir porque ele ajudava uma pessoa, a pessoa ia prosperando. Foi isso que eu falei agora de manhã. Da lei da semeadura, do dar e Uhum. receber. Enfim, qualquer palavra que você use. Lei da semeadura, dar e receber, é plantando que se colhe, Tem, né? tem uma outra história lá em Jacareí que é bem interessante também. Uhum.
É, em junho, mais ou menos junho, na época das festas juninas, Uhum. faz muito frio e desce a geada às vezes Sim, lá em sim, sim. Jacareí. Principalmente nas zonas mais afastadas, assim, sabe? Zonas mais rurais. Teve uma noite, estava muito frio, Um frio lascado. isso, e desceu a geada. Sim. Então, todas as fogueiras acabaram se apagando. Mas uma casa manteve uma fagulha acesa. Uma fagulhinha ficou acesa lá. Eles cultivaram aquela fagulha e começaram uma chama. E a partir dessa chama, eles foram dando para os outros. Pra E a acender. chama de um ia acendendo a fogueira dos vizinhos. E daí um vizinho que fazia pamonha, por exemplo, levou pamonha para a festa. O outro que dançava quadrilha, tocava sanfona, apareceu lá. Teve uma dona que fazia quentão, vinho quente, também foi. O bolinho caipira, ou seja, eles transformaram uma fagulha numa baita festa de São João. E é isso que a gente tem de fazer, transformar nossa fagulha interna numa festa de São João. Não numa festa de São João só para a gente, porque Uhum. se a gente quiser fazer isso, a gente abafa a fagulha e ela fica e ela morre. Aí é egoísmo. Isso a gente tem de fazer com todos os outros, porque ninguém sabe fazer pamonha, ninguém sabe tocar sanfona, ninguém sabe fazer quentão, ou seja, Justamente. todos nós precisamos estar juntos. Esse é o sentido da alteridade. É enxergar, é perceber com a alma o outro, o alter. E na medida em que a gente vai percebendo as necessidades do outro, Uhum. do alter, por isso que vem a alteridade, nós nos alteramos profundamente. Eu quero que você me fale sobre Eu alteridade. vou falar. Imagine que nós estamos andando numa floresta e tem um buraco. E você Uhum. cai num buraco, Cláudio. Certo. Vamos pensar nisso, tá bom? Ao invés de eu jogar uma corda para você e você sair do buraco, Hum. a alteridade fala assim: eu vou pular, eu vou te estimular, eu vou te dar, é, te dar estímulo, te dar motivação Motivação para para tu que tomar uma ação. para que você saia Uhum. do buraco por si mesmo. Sim. Você entendeu que ao invés de jogar uma corda, de fazer o trabalho e me colocar na posição superior, falar assim: agora o Cláudio vai dever um favor para mim. Eu entro no buraco junto com ele e falo: vamos lá, Cláudio, a gente vai sair junto dessa. A gente vai conseguir. E daí você vai, através da sua motivação, Uhum. você vai conseguir sair do buraco. Isso é Iluminar Talks, desenvolvendo pessoas, iluminando vidas. Essas histórias, essas metáforas que acontecem aqui da vida real, que aconteceu com o André, né? Depois de um acidente, ficar lá 60 dias em coma, depois de passar por um processo enorme de fisioterapia, físio, de tudo quanto é jeito, né? Até na fala, né? Você deve ter tido, né? Muita. Com como é que Fonoaudióloga. fonoaudióloga, queria me lembrar aqui, desculpa, tá, André? É impressionante que um cara que tinha tudo para se vitimizar, para se esconder, para fugir das responsabilidades, você se dispôs, além de estudar, passar em concurso público, Isso. Por, você é um cara que leva a humanização além do que você pode, que é ajudando outras pessoas necessitadas. exatamente. Eu consegui, eu me formei junto com a minha turma, isso aí foi muito importante. A gente precisa dessa rede de apoio. Sim. Nós sozinhos não Uhum. somos nada. Nada. Nós precisamos da rede de apoio de amigos. Aham. Isso é fundamental na vida de todos De nós. qualquer pessoa.
Daí eu consegui passar num concurso. Hoje em dia eu sou defensor público federal. E o legal, a beleza da defensoria pública Uhum. é porque ela busca concretizar esses três valores que eu estava te falando. Autoridade você ainda não falou, ele ainda vai falar aqui. Nós estamos guardando isso aí para a última. Alteridade. Eu Alteridade, desculpa. não que isso, sem problema nenhum. Porque a gente desperta na defensoria pública um olhar, a gente aprende a enxergar Uhum. as necessidades alheias e construir caminhos em conjunto Com a para sociedade, que né? toda a sociedade possa ir rumar à prosperidade. Que legal, André. E, nesse sentido, como defensor público, é lógico, daí a defensoria pública é uma função do Estado. Sim. Eu comecei a ver a quantidade de ações que existem na sociedade. Uhum. E daí eu fui entrando como conselheiro, como voluntário, como embaixador, como uma pessoa que auxilia essas instituições. Entendi. Então, atualmente eu faço serviço voluntário. Você é comendador da cultura, né? Sou isso aí eu já vou chegar lá. Uhum. Eu sou comendador da cultura porque eu sempre tive eu sempre tive uma vinculação muito grande Uhum. no mundo das artes. Que legal. E eu acho que elas são fundamentais Uhum. para a gente conseguir. Se lembra quando eu falei da perseverança, que a gente analisar o problema por todos os aspectos dele para superá-lo da melhor forma possível? Uhum. Só as artes conseguem fazer isso. Sim. Ninguém entende os problemas do Brasil, por exemplo, sem ler vários livros. Por exemplo, o Cortiço. Ninguém entende o drama urbano brasileiro sem ler o Cortiço. Não é possível entender como se sente uma pessoa rural sem ler Vidas Secas, o imigrante nordestino. A gente aprende assim. A gente aprende através das músicas, através dos filmes, de uma forma desinteressada. A gente Sim. aprende a desenvolver essa percepção com a A nação. música é muito importante na vida das pessoas. Extremamente A importante. música, a arte também é muito importante Isso, porque ela abrange a imaginação, ela abre a sua imaginação. Porque o ser humano só consegue conquistar aquilo que ele deseja se ele começa a colocar na imaginação dele, na mente dele, o que ele realmente deseja. Quando ele junta o desejo, que é a vontade, a emoção do desejo com a imaginação, ele está indo em encontro ao sonho dele. Concretizar. isso. E daí, e como eu tenho essa atuação tanto que eu posso te dizer que na Faculdade de Direito do Lago São Francisco, Hum. as três principais, os pórticos de entrada, Uhum. são nomes de três poetas: Castro Alves, Uhum. Fagundes Varela e Álvares de Azevedo. Não são nomes de juristas famosos, Uhum. são nomes de poetas. Sim. Por quê? Porque ninguém entra no direito, ninguém percebe, ninguém aplica bem o direito se não conhecer as artes, se não entender uma sensibilidade poética antes. É necessário isso. Sim. Então, para superar os nossos problemas, para desenvolver essa percepção, nós precisamos, é necessário uma visão artística. Uma visão artística para despertar essa nova forma de encarar os obstáculos da realidade, perceber que os obstáculos estão aqui para nos auxiliar. Eles surgem
eles não surgem como problemas em si mesmos, mas como trampolins para o nosso sucesso. São saltos quânticos que você precisa fazer, entendendo que os erros e acertos estão ali para te direcionar para um caminho melhor. Então não é porque aconteceu algum problema que você vai estagnar, ficar parado, paralisado. Não, você tem que É buscar pelo algo diferente na contrário. sua vida. Isso, exatamente. Esse buscar algo diferente é o que faz, é a essência da A essência, eu perseverança. ia falar a essência, A cara. essência da perseverança. Você vai buscando um caminho diferente, você não está dando murro em ponta de faca. Então você precisa dar disciplina Uhum, para continuar fazendo as coisas certas, para ser livre. uhum. Para ser livre, entendeu? Você precisa de disciplina para chegar nos seus objetivos. Mas você vai encontrar obstáculos no meio do seu caminho. E esses obstáculos você tem de encará-los da melhor forma De possível. uma forma mais branda. Eles eles vieram para te ajudar a chegar no seu objetivo. Você precisa desenvolver um novo olhar, uma Uhum. nova forma de encará-los, de enxergá-los. A partir do momento que você teve disciplina e perseverança, você está pronto. Você precisa ter a alteridade. O que é a alteridade? É enxergar o outro, é entender o outro, é perceber que todos nós somos partes de um mesmo quebra-cabeça. E cada um tem um encaixe do outro, né? Cada No um tem. casamento também é assim, né? O que eu não consigo fazer, se você conseguir fazer, a gente está encaixando esse Exatamente. quebra-cabeça. E na sociedade, a gente tem de perceber até aquelas pessoas que a gente acha que não conseguem fazer nada, conseguem nos ajudar. E Uhum, vice-versa. com certeza. Nós, nós temos sempre, e nesse, e na medida em que nós vamos eh, desenvolvendo essa visão coletiva, essa visão maior, essa visão da alteridade, nós vamos nos alterando. Sim. Nós vamos aprendendo a atuar com disciplina, com perseverança. Ou seja, são três valores que estão muito interligados. Conectados total. Você não dá para falar em disciplina sem falar em perseverança, e muito menos não dá para falar nos dois sem falar em alteridade. Uhum. E essa visão da totalidade vem muito das artes. Sim. Nós precisamos disso para desenvolver essa nossa percepção. Olha aqui, ó. Caminho. A beleza é enxergar. Este é o livro do meu amigo André, que está aqui com a gente no Pode Iluminar. Pega a visão. Um cara que teve que dar a volta por cima de vários obstáculos. E a gente muitas vezes fica reclamando: ah, uma dorzinha de cabeça, ah, o pneu do carro furou, ah, o vizinho me fechou, ah, enfim, caiu pasta de dente na minha camisa. O cara sofreu um acidente que não foi culpa de ninguém. Ele foi bem simplista nisso, ele abriu bem a mente aqui. Não foi culpa de ninguém, aconteceu, foi um acaso. Mas esse acaso fez com que ele ficasse quase 60 dias em coma. Teve que passar por um processo enorme de fisioterapia, mas mesmo assim terminou a faculdade de Direito, fez economia, é comendador, que ele vai falar daqui a pouquinho. É um cara que escreveu o livro, já está na segunda edição do livro. O caminho, meu amigo, é enxergar a beleza, não é verdade? Isso. Se você não valorizar o que você tem na sua vida, as pessoas que estão em volta de você, e você ficar só focado no que você vai ter ou deixar de ter, tu acaba não tendo nada, né, André? Isso, Putz, grilo. exatamente. É isso que eu tô pegando de você. É isso que você E tá me ensinando aqui. não estou Tá ensinando. me ensinando. A Essa gente mesa, aprende coletivamente. essa mesa aqui, eu tô aprendendo muito, muito, com muita gente que tem vindo aqui. E
A partir do momento que a gente só olha para o que a gente tem de ter, a Uhum. gente transforma tudo em um meio para os nossos, para o que a gente quer, para o que a Desejo. gente deseja. Então, tudo deixa de ser um fim em si mesmo. Tudo perde a sua essência sagrada. Sempre quer mais, mais. Isso, nós temos uma visão de que todo mundo é uma escada para os nossos objetivos. Todo mundo, todas as pessoas, todas as coisas. Nós precisamos entender que as pessoas têm valor em si mesmas. Todas elas. E todas elas podem nos ensinar e nós juntos podemos crescer. Uhum. Essa é a beleza. É isso que nós precisamos aprender a enxergar. Enxergar. Enxergar o valor intrínseco de cada pessoa. Uhum. Perceber com a alma o que está dentro de cada O pessoa. que está por trás daquela nuvem. E perceber também que os obstáculos que vêm, os problemas que vêm na nossa vida, eles são oportunidades de crescimento. Você estava comentando, e a gente estava comentando aqui, Cláudio, do meu acidente. Uhum. Nos bastidores a gente falou um pouquinho também. Isso. E o meu acidente foi o pior da minha vida. Mas eu só estou aqui hoje por causa dele. Uhum. Ou seja, eu só sou conselheiro de várias instituições. Eu queria que você me falasse dessas Já vou instituições. Não falar esquece. uma por Eu uma. anotei aqui. Não, vou falar assim. Uhum. Eu só desenvolvo a melhor parte de mim por causa do acidente. Ou seja, ele pode ser encarado como o pior da minha vida, mas ele também pode ser encarado como o melhor da minha vida. Depende da tua visão, né? Depende Isso. de como é que você vê a sua vida, né? E é tão interessante isso, porque esse ano já fizeram 24 anos do meu acidente, que eu não consigo nem Tu tá com quantos anos? Tô com 42. Pô, tá velho Não, pra caramba, velho. Hoje eu Eu faço pensei que você era mais 43. novo. É hoje, é aniversário dele. Vamos cantar parabéns aí, galera. Parabéns pra você. Não, isso. Ao vivo, 43 anos. 43. É um jovem ainda. E 43 anos hoje. Por isso, Você nasceu em 80, então. 81. 81. 81. Sim. E que eu, quando eu começo a lembrar da minha infância, eu já vejo como se eu tivesse sofrido acidente naquela época, entendeu? Porque a nossa memória não é tão objetivo como a gente pensa. A Aham. nossa memória é construída, as nossas lembranças, elas vão sendo construídas pelas nossas experiências Ao longo também. da vida. Isso, o contrário da verdade não é a mentira, é a certeza. O contrário da verdade é a certeza, não é a Não mentira. é a mentira. A mentira é execrável. Uhum. Ela não tem que existir. A gente nem tem que chamar atenção para ela. Uhum. Mas quem tem muita certeza, normalmente está pecando contra a verdade. A verdade, ela provém da dúvida. Uhum. Porque a dúvida, assim como um obstáculo, ela estimula a busca de outras formas de encarar a vida. Uau. E a nossa memória, as nossas lembranças, elas vão sendo construídas aos poucos, de acordo com as nossas experiências. Tanto que se eu pensar na minha infância, eu não consigo lembrar de uma época que eu andasse sem dificuldade ou que eu não tivesse as minhas cicatrizes. Não lembro mais disso. Uhum. Porque elas já estão dentro da minha personalidade, dentro de mim. E dessa mesma forma, esses valores da disciplina, da perseverança, da alteridade, eles já estão amalgamados, já estão unidos, já estão vinculados no meu interior.
Uau! Não só no meu, mas eu espero. E é por isso que eu faço todo esse trabalho de escrever livros, de participar de podcasts, para tentar levar essa mensagem que eu acho tão importante para a gente buscar nossa realização pessoal e entender que a realização pessoal não é individualismo, não é egoísmo, que nós só conseguimos alcançar nossos objetivos olhando, enxergando o outro, A a coletividade. coletividade. É por isso que é tão necessária a alteridade. Uhum. A alteridade é enxergar o outro, perceber o outro, entrar no buraco junto com o outro para que vocês os dois juntos saiam. É aquela história, aquela metáfora da caverna, né? Isso, Só consigo enxergar o que está lá fora. Se eu sair de dentro da caverna, senão eu não consigo mudar o meu mundo. Se eu viver só olhando para aquela chama, com aquelas imagens que passam na pedra, eu preciso entender sobre como enxergar fora da onde eu estou imerso. e é nesse ponto que a gente aprende que auxiliar o próximo é a melhor forma de autocuidado. Se a gente quer ter uma saúde mental boa, válida, Uhum. saudável, se a gente quer manter nossa sanidade mental, ainda mais nesse mundo caótico que a gente experimenta hoje em dia, tenta ajudar o próximo. Sim, é o Essa que é a eu, melhor, esse é um dos meus lemas. Eu sempre é a tento. melhor forma de autocuidado que tem, porque quando nós ajudamos o próximo, A gente nós tá. estimulamos o melhor de nós mesmos. Uau! Eu quero que você fale das instituições agora. Isso Vamos lá. Quantas foi, são? foi nesse sentido, Hum. são inúmeras, Não tem mas base? não, mas eu gostaria de falar hoje de pelo menos umas 4 ou 5, rapidamente. Pode falar. Tem o Instituto Haverim. Ravelin. Haverim. Só que Haverim se escreve com CH, é Chaverim, Ah, que em hebraico significa amigos em hebraico. Haver é amigo em hebraico. eu já vou Haverim mandar para um amigo são meu. amigos em hebraico. É uma instituição que presta acolhimento, pertencimento para pessoas com deficiência intelectual e psicossocial. Ela Uhum. cria uma rede de amizade, uma rede familiar para essas pessoas que muitas vezes são excluídas, que muitas vezes são deixadas de lado, né? Ninguém dá atenção, né? Ninguém olha, né? Isso, então, esse é o, como eu posso falar, a renda do meu livro está indo toda para essas instituições, o Haverim e outras que eu ainda vou falar, Uhum. e também todas, várias outras. Se você comprar o livro, daí você me liga, por exemplo, fala assim, André, eu queria Esse que valor. esse valor fosse para uma instituição da sua escolha. Uhum. Se faz comigo Que top. e daí a gente vê isso aí, tá bom? Tá bom. Mas, então, daí o Ravelim, que Hum. presta esse acolhimento, ou seja, ele ensina a gente a olhar no olho da outra pessoa, a perceber, a ter essa sensibilidade maior entre as pessoas, a entender o valor de cada um. Porque nós não estamos lá numa posição superior à de quem tem uma deficiência intelectual. Pelo contrário, todos nós estamos aprendendo juntos e trocando experiências e trocando afetos. E é nesse sentido que nós construímos uma grande família, entendeu? Mas eu também gosto muito de educação. E acho que a educação é uma das melhores, se não for o melhor caminho para desenvolver esses valores. O valor da Justamente. disciplina, o valor da perseverança, o valor da alteridade. Então,
eu colaboro com a turma do Giló também. Giló. Isso, Giló. É outra É instituição. outra O instituição. que eles mexem lá? Educação inclusiva. Hum, Eles tentam fazer com que a educação não tenha barreiras, que ela consiga ser inclusiva, que ela consiga ser acessível a todos. abrangente a todas as Isso, a pessoas. todas as pessoas. Nesse sentido de educação, eu também faço parte, sou embaixador do Instituto FEFIG. FIEFIG. Não, Instituto Ah, FEFIG. F-E-F-I-G. ah, FEFIG. FEFIG. Que ele impulsiona as melhores práticas de educação no Brasil. Para que o Brasil tenha uma educação pública de qualidade, uma educação que seja adequada para todos, Uhum. que desenvolva a pedra preciosa que está no interior de cada pessoa. Lapidando essa pedra. Isso. E qual a melhor forma de educação, se não também nós cuidarmos das pessoas, nós darmos autonomia? No fim das contas, nós precisamos dar autonomia para que cada um escolha o seu melhor caminho, a melhor forma de se E desenvolver. também se torne forte, né, André? Porque Isso, é você buscando a energia dentro de você isso. que você vai se tornar mais forte, não é verdade? É só assim. Uhum. É um trabalho que nós fazemos conosco mesmos, mas estamos todos conectados ao mesmo tempo. E qual a melhor forma disso se não tratarmos as mães de crianças com necessidades sociais, com problemas sociais? É nesse sentido que eu também destino parte para o Batuíra Projeto Renascer. Projeto Renascer em Jacareí. Uhum. Em Jacareí. Cuida de mães carentes. Uhum. Diminuiu a mortalidade infantil em Jacareí. Ou Uau. seja, está criando uma sociedade nova, uma sociedade pródiga, porque nós cuidamos das crianças. E só uma boa semeadura dá bons frutos. Justamente. Eu falei de manhã isso aqui. E Você tá colapsando tudo que eu falei, cara. Tudo que a gente muito bom. conversou de manhã. E por último, mas não menos importante, eu sou conselheiro e tento auxiliar na melhor forma possível o Instituto Vibrar com Parkinson, para pessoas com doença de Parkinson. Uhum. E isso tudo, na verdade, é trabalhar com essas pessoas, não só com os parkinsonianos, estou falando com todas elas, Uhum. das mais diferentes formas. Uhum. Elas me auxiliam a despertar uma nova visão do mundo. Entendi. É só através do auxílio mútuo, dessa ajuda entre amigos, que nós conseguimos construir os melhores caminhos para nós mesmos. E para nossa sociedade. Isso, exatamente, no caminho. Se a sociedade não tiver por exemplo, se a gente não vou entrar em política, tá? Mas se a gente não pagasse IPVA, não tinha asfalto nas Isso, ruas. não, Então, se eu não me comprometer com a sociedade não vai ter um caminho para ela percorrer. mas se percebe que só pagar o IPVA, metaforicamente, não resolve. Então, é A assim, gente é tem só que se metafórica envolver. mesmo. A gente tem de se envolver. Uhum. A gente tem de, às vezes, se tem um buraco na nossa rua, a gente tem de lutar para aquele buraco. Avisar Isso, para tapar o a buraco. gente tem de, a gente
a gente tem de se tornar responsável. Porque pagar imposto assim, a gente paga e paga reclamando, porque não tem retorno. Mas todo mundo tem de pagar e se envolver com a Não execução. tem retorno, entre É, aspas, né? A hora que o cara pega lá, tudo varridinho, a não, grama isso. cortada, o asfalto feito, Tem né? muitas vezes que tem um retorno adequado. Uhum. E tem muitas vezes que não tem. Infelizmente a vida é assim, Mas a né? questão Nem não tudo é é pagar perfeito. imposto, é que nós devemos nos envolver com essa Sim, causa. sim, 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 sim. Por Entendi. exemplo, não adianta reclamar da criminalidade na sua rua se você passa e vê que a luz está, Queimada. que a iluminação está queimada e você não faz nada. Muitas vezes só reclamar na prefeitura já é o suficiente. Eles vêm, trocam a lâmpada e resolvem o problema daquela Isso, escuridão naquela região ali. Muito provavelmente o bandido não vai atuar. exatamente. Então a gente tem de aprender e esses valores que eu falei são bem práticos às vezes, porque mostram uma maneira de atuar na própria sociedade. Se nós queremos nos melhorar, nós precisamos melhorar a sociedade como um todo. Se nós queremos brilhar, nós precisamos iluminar a sociedade. O Iluminar Talks é isso, é desenvolvendo pessoas, iluminando vidas. Mesmo que você erre, se você tentar acertar a lua com uma flecha e errar a lua, você vai viver entre as estrelas, não é verdade? Vai mesmo. Vai viver brilhando, né? Quem não quer viver entre as estrelas? André, assim, a sua palavra final para a sociedade, para as pessoas que estão aí de superação, de encarar a vida da melhor forma possível e, claro, vai atrás, corre atrás, meu amigo, que nada vai vir de graça, né? Isso. Primeira coisa que eu Hum, quero falar. Na vida nós. Desculpa. Na vida nós precisamos buscar nossa liberdade. sim. Porque a liberdade é a melhor forma que nós temos, melhor maneira que nós temos para nos autodeterminarmos, Uhum, para desenvolvermos nossas potencialidades, tá bom? uhum, E como nós conseguimos essa liberdade? Através da disciplina. sim. Só a disciplina nos liberta dos escravos, da escravidão dos nossos instintos mais primitivos, Sim. dos nossos desejos mais básicos e fúteis. Só ela que nos liberta dessas prisões. Mas a disciplina é importantíssima, mas não é suficiente. Nós precisamos da disciplina, mas nós precisamos da perseverança. É sempre importante lembrar: perseverança não é dar murro em ponta de faca. Perseverança é analisar os obstáculos por todos os seus ângulos da melhor forma possível para conseguir superá-los. Uhum, E entender que os obstáculos, eles muitas vezes vêm nos auxiliar. Eles desenvolvem o melhor de nós mesmos. Mas nós temos disciplina e perseverança. Se nós não enxergamos, não percebemos com a alma o outro, Cláudio, também não vai. não vale nada. Porque não adianta a gente crescer só para a gente. Nós precisamos desse auxílio mútuo. Como eu disse, nós somos peças de um gigantesco quebra-cabeça. Nossos pontos fortes se completam nos pontos fracos de outras pessoas e vice-versa. Uhum, Nós precisamos aprender com os outros e ensinar ao mesmo tempo os outros. E assim, todos nós juntos podemos caminhar. Ou seja, disciplina, perseverança e alteridade são os melhores caminhos para o sucesso, para a prosperidade individual e coletiva. É isso. pega a visão. O Iluminar Talks é isso. É desenvolvendo pessoas, iluminando vidas. Disciplina, perseverança e alteridade. Pega essas palavras do André,
Veja que história linda este livro que o André lançou, Caminho. Enxergando, como é que é? A Caminho à beleza. beleza é enxergar. A beleza é enxergar. Valeu? Tá terminando mais um Iluminar Talks. Muito bom ter você aqui. Eu que agradeço, Você Cláudio. fez a gente, eu pelo menos, né, ter uma visão de que, cara, tá tudo na nossa frente, a gente que tem que ir para cima e conquistar, que é a gente E é que tem que isso mesmo. perseverar e nunca esquecendo do próximo. Isso mesmo. Porque auxiliando o próximo, iluminando o próximo, nós desenvolvemos nosso brilho interno. Gratidão, André. Muito obrigado, viu, cara? Até a próxima. Até a próxima. Valeu! Estaremos aqui.